Oi, pessoal. Bom, hoje, então, na literatura, chegamos finalmente ao Brasil, né? Quer dizer, século XVI, o chamado quinhentismo. Bom, o que chama atenção é o seguinte, na Europa, no século XVI, tu tem o classicismo, tu ainda tem um pouquinho do humanismo, o classicismo. Mas aí é também o período marcado pelas grandes navegações, quer dizer, os portugueses chegam aqui e, consequentemente, surge uma produção literária, né, brasileira, ou feita no Brasil, pelo menos. O que é importante nós lembrarmos é o seguinte, lógico que estes textos que surgem, que serão escritos no Brasil, eles serão marcados pela mentalidade dominante na época. Então, olha só, o que motiva as grandes navegações são buscar, né, as riquezas materiais e as riquezas espirituais. Quer dizer, tem até uma frase que ele diz, né, viemos buscar cristãos e especiarias. Então, quando eles chegam aqui, essa motivação tem a ver também com o surgimento dos textos escritos. Certo? Então, a conquista material, a busca das riquezas, e a conquista espiritual, porque lógico que tem a ver também com o movimento de contra-reforma que já começa a se organizar na Europa. Então, em termos de literatura, o que nós vamos ter? Basicamente, textos que não têm ainda uma intenção estética. Aliás, é importante a gente frisar isso. Não dá para falar muito bem assim em literatura brasileira. São assim os primeiros textos que são escritos no Brasil dessa época que dão notícia da existência disso aqui para o resto do mundo. Mas não literatura assim enquanto arte, quer dizer, não havia uma preocupação em fazer arte, até porque não tinha ninguém aí, né, para consumir isso, para ler, quer dizer, um bando de índio, né? Então, a ideia eram textos que não tinham essa preocupação estética, mas registros destes viajantes. Por isso que a gente fala em relatos dos viajantes, né? Muitos desses aventureiros que vinham para cá conhecer o lugar, o encantamento talvez pela exuberância do país, então faziam o contato com os primeiros habitantes, então faziam esses relatos. E isso é que vai gerar, então, que vai caracterizar essa chamada produção do quinhentismo, né? Basicamente, descrição da natureza. Imaginem, eles chegam aqui, é quase um deslumbramento, né, gente? Assim, país tropical, quer dizer, uma natureza exuberante, animais que eles nunca tinham vistos. Então, muitos destes relatos se detêm ao descrever essa natureza, chamando atenção, lógico, para aqueles aspectos exóticos, né, aquilo que eles não conheciam, os próprios habitantes, ou os nativos, né, os índios. E, claro, sempre chamando atenção para a questão das riquezas. Porque, olha só, lembrando que era uma expedição exploratória, eu tinha que saber, né? Afinal de contas, o que tem de legal, né? Que lucro a gente vai ter? Imagina, o rei patrocina a viagem, né? Mas visando algum retorno. Então, tinha que falar sobre, né, essas possibilidades de exploração. Então, chamar a atenção para as riquezas naturais. Eu acho que o primeiro texto aí que exemplifica, né, essa literatura do quinhentismo, é uma espécie assim de certidão de nascimento do Brasil, né? Quer dizer, o primeiro texto escrito aqui que dá notícia da existência disso aqui para o resto do mundo, a Carta do Caminha, a Carta do Pero Vaz de Caminha, a carta que ele escreve para o rei de Portugal na época, para o Dom Manuel, fazendo o registro desses primeiros dias, né, que a frota do Pero Álvares Cabral passa aqui no Brasil. Então, um registro de 10 dias da estada. Informando, né? Vejam bem, informando. O objetivo é levar informações, né, sobre tudo aquilo que eles encontram aqui. Então, assim, é um texto basicamente descritivo, mas que se preocupa também em mostrar os interesses, né, da Igreja Católica. Lógico, não esqueçam, né, viemos buscar as riquezas materiais e espirituais. E essas riquezas espirituais, essa preocupação com a catequização, com a ampliação da fé cristã, servia muitas vezes, inclusive, para encobrir, né, a preocupação financeira, porque senão fica meio chato dizer a gente só veio aqui para buscar grana, né? Então, não, a gente veio para salvar as alminhas, né? Mas, basicamente, sem intenção estética e com uma estrutura descritiva. Isso é bem importante, gente.
descrever aquilo que eles encontram, o indígena e a terra. Eu selecionei alguns trechos aqui para exemplificar. Por exemplo, o Caminha se referindo aos índios, né? O primeiro contato, criaturas inocentes, alegres, prestimosas e de pouco saber. E aí a descrição, a feição deles é serem pardos, de maneira avermelhados, de bons rostos, de bons narizes, bem feitos. Quer dizer, assim, né, bonitinho, dócil, fácil da gente dominar, colonizar, catequizar. Com relação à natureza, um deslumbramento. Não há a menor dúvida, quer dizer, revela uma natureza exuberante, de um potencial econômico. As águas são muitas, infindas, e em tal maneira é graciosa que, querendo aproveitar, dar-se-á nela tudo por bem das águas que tem. Eu estou colocando só alguns trechinhos aqui, lógico que vocês têm os textos completos na apostila e vocês podem conferir, né, como ele se preocupa em descrever esses aspectos. Bom, uma outra característica importante que a gente observa que também é meio óbvio, né? Predomina ali a visão do europeu sobre esse universo encontrado. Eu digo óbvio porque, lógico, é um europeu que está escrevendo, né? Então, assim, o contato com o índio, não esqueçam que, do ponto de vista deles, eles eram um mundo civilizado e aquelas criaturas eram seres selvagens, assim, não se reconhecia a existência de uma cultura ou de uma estrutura social, né? Quer dizer, eles precisavam ser salvos. Então, isso é uma característica, a gente chama de etnocentrismo, né? Confronto cultural, para justificar isso, quer dizer, nós somos um mundo civilizado, eles são bárbaros e selvagens, eles não têm noção de nada. Um trecho que é interessante, quando eles vieram a bordo, eles, os índios, o capitão estava sentado em uma cadeira, bem vestido, com um colar muito grande no pescoço e tendo aos pés, por estrado, um tapete. Bom, é o capitão, muito bem sentado. E eles entraram sem qualquer sinal de cortesia ou de desejo de dirigir seu capitão ou qualquer outra pessoa presente em especial. Os índios não conheciam aquilo. Eles entram, o que é que tem aqui, vão olhando. Eles não fazem, lógico, um sinal de cortesia. Lógico que não, porque não é da cultura deles, né? Apertar a mão, não era assim só que o europeu entende isso, eles não têm noção de hierarquia, de quem que é importante, eles não sabem se comportar. Bom, né? Quer dizer, justifica aquela visão etnocêntrica. Deram-lhe, os portugueses, né, deram-lhes de comer pão e peixe cozido, confeitos, bolo, mel e figos, passados. Não quiseram comer quase nada de tudo aquilo. E se provavam alguma coisa, logo cuspiam com nojo. Vê que a visão, de novo, né, a visão do europeu em relação ao comportamento do índio. Quer dizer, ele não conhece nada disso, mas ele não conhecia isso, mas ele conhecia outras coisas. Mas para esse europeu, no momento, não interessa. Então, para mostrar, assim, esse choque, esse confronto cultural e, ao mesmo tempo, né, sempre a visão superior, digamos, do europeu em relação a esse selvagem. Agora, um outro elemento que é bastante importante é a questão do nativismo. Tem a ver com aquilo que eu falei antes, com um certo deslumbramento desse europeu com a natureza, com a exuberância desse país tropical tão rico. E isso, gente, esse elogio, né, às potencialidades, às riquezas naturais do Brasil, é um traço importante que depois vai servir como uma espécie assim, de nascimento, né, do sentimento nacionalista, quer dizer, do nativismo, que é um elemento muito importante no romantismo brasileiro. Quer dizer, a construção de um sentimento de nacionalidade passa pela valorização, lógico, daquilo que a gente tem de bom, que é a riqueza, né, natural. E esse elemento já está lá também presente na Carta do Pero Vaz de Caminha. Um outro elemento também que aparece é a questão do escambo. Quer dizer, isso vai ser aquele processo de trocas, né, que vai acontecer entre os índios e os europeus no início, num primeiro momento como um gesto de cordialidade, quer dizer, o índio, né, chega alguém que é desconhecido, oferecer presente, e aí fazer essas trocas. Lógico que depois esse escambo também passa a se tornar, né, um recurso de exploração, né? Mas isso também já está presente aqui na Carta do Caminha. Um outro elemento que é importante, às vezes, em termos de prova, gente, é essa relação, né, da Carta do Pero Vaz de Caminha com outros momentos da história da literatura brasileira. Então, assim, por exemplo,
se tu comparar o texto do Caminha com uma obra lá dos Árcades, tipo o Basílio da Gama, o Uruguai do Basílio da Gama, então assim, a visão, né, que ele tem, que o Basílio da Gama tem do índio daquela época, comparado com a imagem que tem no índio da Carta do Caminha, ou comparado com o índio, por exemplo, do romantismo, lá do José de Alencar, tipo Guarani, Iracema. Então, questões que estabeleçam essa relação é interessante. Ou mesmo nos modernistas. Pô, a gente não pode esquecer do Macunaíma, do Mário de Andrade, né? Que também estabelece uma relação de intertextualidade com esses textos. Ou, assim, poemas do Murilo Mendes. Vocês vão encontrar questões na apostila que fazem esse gancho, que é muito comum nas questões de prova. Bom, hoje então nós falamos sobre o quinhentismo e observamos um pouco mais atentamente a Carta do Caminha. No nosso próximo encontro a gente continua falando sobre as outras produções dessa época, ok?